Excelentíssimos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Autos e Cafés. E chegamos ao marco de 20 episódios. Esse é o 20º episódio. E a gente vai dar continuidade àquelas teses que podem cair em Direito do Trabalho aí na sua prova da OAB. Então, como de praxe, pega o seu café e vem com a gente. Para aproveitar mais esse episódio e que a gente garante que vai dar bastante ponto para vocês aí na OAB, vai salvar uns pontinhos aí na sua prova. Vamos tentar garantir a saída para a segunda fase já nesse próximo exame, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, excelentíssimos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. No episódio passado falamos sobre relação de trabalho e de emprego, as principais diferenças entre relação de emprego e as principais modalidades de trabalho e prestação de serviço previstas aí no ordenamento jurídico brasileiro, e começamos a falar sobre terceirização, passando pela sua conceituação e aspectos gerais. Hoje iremos tratar de responsabilidade na terceirização, trataremos sobre jornada de trabalho, horas extras, intervalo entre a jornada e um pouquinho de controle de jornada. Então, a nossa ideia hoje é dar continuidade em temas aí fundamentais para a sua prova, tá? Então, Perfeito. segue com a gente aqui e mais nesse episódio. E, por favor, não esqueçam de clicar aqui no card que está aparecendo, aqui em cima. Tem a playlist com todos os nossos episódios. Como muito bem dito, estamos no nosso 20º episódio hoje. Então tem aí 21 episódios para vocês assistirem, considerando o episódio extra que já foi lançado aqui do Entre Autos e Cafés. Perfeito. Só para relembrar aqui, então, no episódio anterior, né, quando você já falou, a gente já tratou, né, sobre as relações de emprego, a gente falou que é a relação de emprego e das relações de trabalho. Eu só queria fazer aqui meia-culpa, que eu falei trabalhador avulso. Trabalhador avulso não precisa de uma empresa terceirizada, né, pode se contratar diretamente. É que eu estava pensando já na terceirização e no outro lá e acabei me confundindo. Então, Então, a gente já falou sobre a relação de emprego, falamos sobre a relação de trabalho, falamos um pouco sobre a terceirização, então hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai falar sobre a responsabilidade na terceirização. Via de regra, como a gente já falou no episódio passado, a regra é responsabilidade subsidiária. O que quer dizer? Quer dizer que, primeiro, a gente vai da empresa prestadora do serviço, não da tomadora, então a gente vai primeiro tentar tirar tudo que tem da empresa prestadora. O que não conseguir, daí a gente vai na empresa tomadora do serviço. Então, uma responsabilidade subsidiária. Isso é regra geral, está lá na súmula 331 do TST e também na lei 6.019 de 74, e que é então que a empresa tomadora ela vai responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas referentes ao período, todo o período? Não, período que ela também tomou a prestação de serviço. Então, se o empregado ficou lá por mais tempo, vai ter que ser verificado o tempo em cada empresa. Perfeito. Então, acho que, trocando em miúdos, nada mais é do que o trabalhador deve primeiro cobrar as dívidas da empresa prestadora, sua empregadora real, aquela que tem o contrato de trabalho. E se esta não pagar, se tornar insolvente, tiver qualquer tipo de dificuldade, a empresa tomadora é acionada para quitar o débito relativo àquele contrato em que ele teve vinculado a ela. Não esquecer desse Perfeito. ponto. Lembrando E que para que a tomadora ela venha responder nesse processo, ela deve ter participado da relação processual e deve constar lá no título executivo judicial. ou E seja, lembrando que essa responsabilidade ela vai abranger todas as verbas decorrentes da condenação judicial, referentes àquele período que ela prestou o serviço para as empresas. então não esquecer, se for ingressar aí com uma reclamação trabalhista, na segunda fase, cair uma relação de terceirização, tomar cuidado e já colocar na petição inicial tanto a empresa tomadora quanto a prestadora. Já E colocarem os coloca dois a no polo passivo. responsabilidade subsidiária aí, não sei depender do caso, né? Tem É, alguns casos que a gente vai falar aqui, pode ser responsabilidade solidária. isso, mas se for pela regra geral, não tiver nenhum tipo de abuso ali no contrato, na questão, a regra vai ser, pela súmula do TST, a subsidiária. Então é seguir aí e não esquecer de colocar as duas já no começo. Se não tiver citada a tomadora, ela não pode ser executada caso a prestadora deixe de arcar aí com suas obrigações trabalhistas. Perfeito. Também, a gente vai comentar aqui um pouco da responsabilidade na administração pública, quando ocorre a terceirização. Para os órgãos da administração pública, tanto direta quanto indireta, a responsabilidade ela não é automática. Existe a culpa em vigilando e a culpa em elegendo, né, nesses casos. Ou seja, tem que ser analisada a conduta culposa, o poder público só vai responder
subsidiariamente se ficar comprovada sua conduta, então, culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora. A nova lei de licitações ela trata um pouco sobre isso. Ela estabelece que exclusivamente serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, a gente fala demo, os contratos demo, dedicação exclusiva de mão de obra, a administração ela vai responder solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Então, quando for responsabilidade da administração pública, com base na nova lei de licitações, presta atenção nisso. Responsabilidade solidária nos encargos previdenciários, responsabilidade subsidiária nos encargos trabalhistas. E aqui, novamente, desde que comprovada a falha na fiscalização, né? Na fiscalização, na culpa em ligeando e vigilando. Assim, até o STF, salvo engano, também trouxe uma outra decisão falando que quem tem que comprovar essa falha na fiscalização é o reclamante. Exato. E não a administração pública. Mas tem ainda também uma forte... A tendência é pela inversão do ônus da prova, né? Na justiça do mas trabalho, os tribunais trabalhistas né? ainda não julgam muito nesse sentido. Mesmo que a reclamante não comprove, geralmente eles aplicam a responsabilidade subsidiária. Normalmente a facilitação ali pro empregado, né? É algo bastante comum aí dentro da seara trabalhista. A gente vai ver um pouquinho mais, se tudo permitir, quando a gente estiver estudando o processo de trabalho, né? Perfeito. A gente tem a questão da responsabilidade previdenciária, e aqui voltando para as regras gerais, tá? Para as empresas gerais. A empresa contratante também é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos trabalhadores terceirizados durante o período do contrato. Então, toma cuidado que aqui há uma responsabilidade efetiva pelo recolhimento, até por uma questão aí de retenção, né? Normalmente é retido esse valor e a contratante ela é obrigada a fazer o recolhimento. Perfeito. Então, agora nós vamos para uns casos que podem gerar, então, a responsabilidade solidária da empresa, tomadora do serviço. Então, como a gente já viu, a regra é subsidiariedade, porém, existem exceções, que a responsabilidade ela passa a ser solidária. O que quer dizer solidária? Então, ambas empresas vão poder ser cobradas simultaneamente. Então, não necessariamente eu vou precisar cobrar da prestadora, eu posso já cobrar diretamente da tomadora. Eu vou verificar aquela que tem maior condições econômicas de fazer esse pagamento, de quitar essas dívidas, e eu vou tentar buscar o dinheiro, então, daquela que eu entenda que é melhor para quitar essas dívidas. Então, o primeiro caso é falência no trabalho temporário, no trabalho da empresa prestadora de serviço. Então, no caso de falência dessa empresa de trabalho temporário, a tomadora, aquela que estava ali, o terceirizado, trabalhando efetivamente, ele vai responder solidariamente pelas suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas àquele período de tempo que o trabalhador esteve ali na sua empresa. Perfeito. A gente tem também a chamada terceirização ilícita, que se for comprovada a existência de pessoalidade, subordinação direta com a tomadora, a terceirização é considerada ilícita, um contrato de fachada. Nesse caso, o vínculo de emprego é reconhecido diretamente com a empresa tomadora, exceto, novamente, na administração pública, onde o vínculo direto é proibido sem concurso. Então, não esquecer. Perfeito. É aquilo que a gente já falou lá no outro episódio. Na terceirização não temos a subordinação, não temos uma pessoalidade. É aquele caso da limpeza no banco. Eu não posso exigir que a mesma funcionária sempre vá trabalhar ali no banco. Exato. Pessoalidade. E eu não posso, teoricamente, dar ordens direta para ela. Eu tenho que passar para a empresa passar para ela o que ela tem que fazer ali no banco. Então, se ficar comprovado, melhor, né, a pessoalidade e subordinação, então nós temos uma terceirização ilícita. Aí gera, então, essa responsabilidade solidária. Exato. E, por fim, a gente tem a fraude em grupos econômicos, né, que é bastante comum. Quando a terceirização é usada apenas para mascarar ali uma relação de emprego entre empresas do mesmo grupo econômico. Ambas são consideradas empregadoras únicas e respondem solidariamente. Perfeito. Outro ponto importante também que eu acho que é interessante trazer, por exemplo, é o caso do dono da obra. Em contratos de empreitada, de construção civil, o dono da obra, em regra, ele não responde pelas dívidas do empreiteiro. Então, o dono da obra não vai responder pelas dívidas do empreiteiro, salvo, né, então nós temos uma exceção aqui que é bom a gente conhecer, que se o dono da obra ele for uma construtora, uma incorporadora, ou se ele contratar um empreiteiro sem idoneidade financeira, que é aquela culpa in ligendo. Então, nesses casos,
ele também tem responsabilidade. Perfeito. Então a regra é que se for PF, o dono da obra, tá livre. Não vai Tá responder pelas livre. dívidas do empreiteiro. Ele responde ao empreiteiro. Se for uma PJ e uma construtora ou incorporadora, ou se contratar um empreiteiro ali sem idoneidade financeira, é aquele cara, contrata um empreiteiro que tem ali os pedreiros serventes vinculados a ele, mas não repassa, não paga. O cara realmente já é queimado aí no mercado, se não tomar esse cuidado, não fiscalizar, cupim e legenda, perde e vai responder solidariamente, né? E aqui vale Perfeito. para PF, né? Perfeito. Perfeito. Tem uma decisão do STF que é um pouco controversa também, que ele fala que o trabalhador terceirizado ele não tem direito à mesma remuneração dos empregados da empresa tomadora, que fazem a mesma função. Lembra que lá a gente falou que se tivesse, poderia ter essa equiparação? Porém, o STF já falou também que não tem direito, a não ser que isso seja acordado entre as empresas, tomadora e prestadora de serviço. Então, também, novamente, a STF com uma decisão que vamos ver como que vai ser utilizado daqui para frente. Exato. E acho que agora cabe a gente aprofundar um pouquinho na questão da terceirização ilícita e da fraude. Porque, embora os termos estejam intimamente ligados ali no direito do trabalho, eles possuem algumas nuances distintas. A fraude é o gênero, o ato de burlar a lei, enquanto a terceirização ilícita é uma das formas mais comuns de materialização dessa fraude no contexto da prestação de serviços por terceiros. Perfeito. É que nem você disse lá em cima, a terceirização ilícita ocorre quando essa relação triangular ela é desvirtuada pela presença dos elementos lá que vão caracterizar diretamente uma relação de vínculo de emprego entre a tomadora e o empregado. Perfeito. Então, aqui nós temos uma desvirtuação da terceirização. O critério da licitude, se, né, a gente já falou, se ficar comprovada a pessoalidade e uma subordinação direta entre o trabalhador e a empresa tomadora, nós temos aí uma terceirização ilícita. Perfeito. É o famoso contrato de fachada, né? Contrato de fachada. Nesses casos, o contrato de prestação de serviço é considerado apenas uma fachada para mascarar a realidade de que a tomadora exerce o poder diretivo e disciplinar sobre o empregado, afastando aqui a proteção aí da responsabilidade subsidiária, né? Em caso de qualquer problema. Perfeito. Aqui, numa prova, é interessante vocês se vierem, né, questionando um princípio, isso daí seria um princípio da primazia da realidade. Então, aqui a gente vai buscar realmente aquilo que está acontecendo de fato. Se há essa burla, então, às leis, à legislação, então fica caracterizado terceirização ilícita ou né, vai ter a responsabilidade solidária, então, da empresa. Perfeito. E a gente teve isso, na verdade, veio com a mudança com a reforma, né? A reforma lá de 2017. Antigamente, a terceirização de atividade fim, a atividade principal da empresa, era considerada ilícita por si só. Então, antes de 2017, não poderia ser contratado terceirizados para atividade fim. Atualmente, a lei permite a terceirização de quaisquer atividades, inclusive a principal, desde que não haja subordinação direta e pessoalidade com a tomadora. Então, tomar cuidado que os requisitos mudaram, né? O STF agora validou esse entendimento recentemente, né? Perfeito. Agora vamos falar um pouco da fraude, né? A fraude ele é um conceito mais amplo, né? Como você já falou, está fundamentado no artigo 9º da CLT, e que fala que declara nulos de pleno direito todos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos trabalhistas. Então, se acontecer isso dentro de uma relação de trabalho, relação de emprego, nós temos então considerado uma fraude. Perfeito. E a terceirização vai se tornar aí uma fraude quando for utilizada como uma ponte ilegal para evitar o pagamento de direitos trabalhistas ou o reconhecimento de categorias profissionais mais benéficas. Perfeito, perfeito. Então, exemplo de fraude que a gente pode pegar aqui, aquela quarentena de 18 meses. Exato. Então, é fraude eu contratar como um terceirizado, uma via PJ, por exemplo, também, um empregado que foi demitido na mesma empresa há menos de 18 meses, para evitar essa continuidade de vínculo, né? Então, daí você vai lá e tenta contratar ele como um terceirizado, uma empresa, e contrata o cara, então isso daí não pode. Outra fraude muito comum é o grupo econômico, né? Tentar terceirizar serviços entre empresas do mesmo grupo econômico para sonegar direitos é considerado fraude. Pois o grupo econômico é Sim. visto como um empregador único ainda, né? Uma situação até um pouco além. E que vai gerar solidariedade entre as empresas, né?
Sim, outra também que é comum, né, de vermos em provas e até em alguns casos, que são aquelas cooperativas de fachada. Ou seja, os cooperados ali são só funcionários, mas daí não tem os direitos trabalhistas em si, e daí é como se fosse uma empresa que manda os funcionários, mas sem pagar os direitos trabalhistas corretos. Exato. Vira uma prática totalmente fraudulenta, né? E acho que a última, acho que a mais comum, pelo menos a que eu mais vi, é a associação empresarial, né? A fraude que ocorre em transferência de propriedade ou estrutura jurídica, para evitar o pagamento de dívidas trabalhistas, vão gerar responsabilidade solidária entre a sucessora e a sucedida. Então, Perfeito, acho que aqui, e não esquecer que dentro das fraudes também tem a terceirização ilícita. perfeito. E só lembrando que na administração pública, mesmo que haja uma terceirização ilícita, a fraude ou uma fraude, ela não gera vínculo de emprego. Porque lembrando que na administração pública você só é admitido mediante concurso público. A pessoa, então, ela vai ter direito lá às verbas rescisórias, por exemplo, saldo de salário, e outras verbas ali rescisórias, mas ela não tem direito ao vínculo empregatício em si. Perfeito. Perfeito. Acho que aqui a gente mata a questão da terceirização, né? Sim, podemos dar continuidade, né? E não esquecer, se a questão descreve tomadora mandando diretamente e controlando, acende o alerta de fraude aí por uma terceirização ilícita, tá? Perfeito. Então, agora, outro tema que a gente separou para falar com vocês é sobre jornada, hora extras e intervalos interjornadas. A gente vai trabalhar alguns temas aqui que a gente viu que cai bastante e que também podem ser que apareçam na sua prova. É, Então, a gente vai começar com horas extras e controle de jornada. aqui a gente tá falando de matemática, pessoal, não tem pra onde fugir. A FGV ama aí conta simples e regra de intervalo. Então, se o enunciado vem com horário de entrada e saída, a banca quer que você calcule mentalmente e aplique a regra. Não esqueçam. Perfeito. O que é jornada de trabalho? A jornada de trabalho é aquela quantidade de trabalho que o empregado ele cumpre diariamente em favor do empregador em razão daquele contrato de trabalho. Aqui no Brasil a gente tem esse conceito ele é estruturado a partir da teoria do tempo à disposição ao empregador, previsto lá no artigo 4º da CLT, que considera como serviço efetivo o período em que o empregado está aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial. Nós temos ali na própria lei alguns casos em que, mesmo que ele esteja na empresa, ele não é considerado como hora trabalhada, que acho que é interessante vocês depois darem uma olhada. Perfeito. E acho que nada melhor do que começar tratando de jornada de trabalho falando dos limites, né? A regra geral estabelecida pela Constituição Federal hoje, em 2026, fixa a jornada em 8 horas diárias e 44 horas semanais. E essa regra, para variar, como tudo no direito, vai admitir diversas variações, né? É só um adendo aqui, lembrando que essa daí é a famosa escala 6 por 1. O Congresso está pautando a escala 4 por 1, que muito provavelmente pode ser que vire 4 por 3, pode ser que vire 5 por 2, né? Exato. Mas a gente vai aí, pode ser que então, logo menos, a gente tenha alguma alteração desse período de jornada, É por isso o destaque que eu falei de 2026. Se você estiver vendo esse né? vídeo em 2027, em 2028, pode ser que ele já esteja desatualizado e a gente tenha aí uma jornada diferente. Inclusive, estão discutindo redução das horas diárias, além da redução de dias, né? Sim, sim. Então, de horas diárias para 7 horas, 6 horas à disposição aí de trabalho. Então, Pode ser vamos que venham alterações. em breve. Vamos ver. Eu acho que esse ano é mais Aguardemos. difícil, mas ainda assim, em breve é capaz que a gente tenha alguma coisa aí. Mas aquilo, né? Pode ser uma medida muito eleitoreira, né? Populista. Pode ser uma medida muito populista aí que vá, às vezes, agradar alguns, então pode ser que seja pautada, mas vamos ver, né? Vamos aguardar. Vou aguardar para ver aí, esse ano 2026, ano eleitoral promete. Bom, e vou começar com uma das exceções que a gente tem, é a possibilidade de compensação, né? É facultado ao empregador e empregado adotar regime de compensação para suprimir o trabalho aos sábados, redistribuindo essas horas ali durante a semana. Então, ao invés de trabalhar 8 horas diárias, trabalha-se ali 8h42, 8 horas e 42 minutos, se não me engano. Isso, tenho essa forma de compensação. Existe a compensação mensal, semestral e anual. Cada uma tem um requisito. Então, isso daí é interessante também quando você for estudar a compensação, dá uma olhada em cada uma. Eu não lembro se a gente trouxe aqui um tópico para a gente falar,
Mas se não, se a gente não trouxe, dá uma olhadinha na compensação mensal, semestral e anual, que, por exemplo, na anual eu preciso de acordo com a convenção coletiva, na semestral eu posso ir direto com o empregado, precisa só do acordo, né? Salvo engano, a mensal eu posso ir direto, não precisa nem desse acordo, né? Então. A gente trouxe mais para Trouxe. baixo. Então tá bom. Trouxe, a Então vai gente falar fala um que tá pouquinho de claro. banco de horas daqui a pouquinho. Certo. Então, outra hipótese é a jornada de tempo parcial. Existe também a possibilidade de fazer a jornada de tempo parcial, que é aquela que a escala vai ser de 30 horas semanais. Eu não posso ter hora extra nessa jornada. Ou existe a jornada de tempo parcial de 26 horas semanais e eu posso fazer até 6 horas extras. Então, também é uma possibilidade de limitação da jornada. E acho que o regime 12 por 36, clássico aí na saúde, né? A gente vê muito no âmbito da saúde, que é a escala de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso, que pode ser aí pactuado por acordo individual, escrito ou norma coletiva, a depender aí da situação, do salário e da escolaridade aí do empregado envolvido, né? O acordo Perfeito. individual. Acho que também é interessante trazer para vocês um pouco do tempo à disposição, algumas inclusões, conforme a reforma de 2017, que é aquilo que eu falei lá na hora que estava começando, que a gente vai trazer para vocês, então. Com o advento da lei 13.467 de 2017, que alterou a CLT, esse conceito de tempo à disposição ele foi mitigado e vai excluir algumas situações em que o empregado, mesmo permanecendo na empresa, em caso de escolha própria, não serão computados na jornada. Então, por exemplo, nós temos, se ele for fazer atividade particular, por exemplo, uma prática religiosa, for para ele descansar enquanto ele tem que esperar o ônibus, um lazer, estudo, alimentação, um relacionamento social e higiene, se não for obrigado a empresa obrigar ele a fazer essa higiene ali, então nesses casos não é considerado tempo à disposição do empregador, mesmo ele estando dentro da empresa. Exato. A gente tem também a troca de uniforme, né? Que entra muito nessa questão de higiene pessoal. Então, quando não for obrigatória a realização da troca na empresa e o empregado optar por realizar ali nas dependências da empresa, não vai ser computado também na jornada, né? E daí eu acho que a gente entra na maior discussão que teve em 2017. Uma bomba, a exclusão das horas em itinerário, né? Isso era uma grande discussão que gerava inúmeras ações trabalhistas e geralmente engordava muito a ação trabalhista, era as horas em itinerário. O que significa essas horas em itinerário? É aquele tempo em que o empregado levava até chegar à empresa. Então, antigamente, alguns casos, não eram todos, que a CLT entendia que nesse deslocamento já era computada a jornada de trabalho. Que ele estava à disposição Porém, do empregador, né? Perfeito, não estava à disposição, então era considerado tempo à disposição. Porém, com a alteração da CLT, mesmo se for uma condição fornecida pelo empregador, que era uma das hipóteses que gerava as horas em itinerários, hoje em dia não integra mais a jornada esse tempo de deslocamento da empresa, da casa, da residência até a empresa. Não é mais considerado como tempo à disposição do empregador. O que a gente viu muito na prática é aqueles casos em que o empregado ele trabalha numa empresa na zona industrial da cidade, que é uma zona normalmente afastada, né? Normalmente em área aí rural. E ele pegava a condução 5 horas da manhã e o ônibus chegava na empresa às 7, até fazer todo o percurso. Então, o primeiro empregado que era recolhido, ele ficava ali 2 horas, 2 horas e meia, dentro da condução, à disposição da empresa. E essas horas eram computabilizadas e realmente engordava muito uma reclamação trabalhista à época, porque as empresas não pagavam por boa vontade ou por vontade própria. E isso acabou Sim, que virou a maior discussão, acho que uma das grandes discussões da reforma, né? perfeito. Tinha algumas condições, por exemplo, assim, se fosse servido por transporte público, não integrava, mas se não fosse, daí o empregador desce o veículo, daí integrava. Tinha umas discussões bem acirradas sobre as horas em itinerário. Perfeito. E agora já não Não tem sei. mais, né? Agora não vai pagar. Agora já era, acabou para todo mundo. Resolveu o problema, acabou para todo mundo. Tirou todo mundo. Jornadas, jornadas especiais e nuances, e algumas nuances categoriais também. Acho que é interessante a gente trazer. Por exemplo, né, a gente tem alguns casos em que as jornadas são diversas das comuns. Por exemplo, os bancários. Os bancários, eles têm, pela lei, a jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Ah, mas e o gerente? Peraí, o gerente, daí ele entra em outro caso, que daí é uma vedação. E daí, se ele ganhar 40% a mais lá do salário, ele vai ter. Daí ele não tem uma carga horária.
Então, por isso que ele pode fazer mais. Mas não é todo gerente, aquele gerente geral. Aí tem aquele outro gerente que... Então, assim, também tem essa confusão. Mas, via de regra, a jornada de bancários é de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Também previsto na legislação própria. Nós, advogados, empregados, quando empregados aí em escritórios de advocacia, a jornada é fixada em 8 horas diárias e 40 horas semanais, como máximo, tá? Não existe o 6 por 1. Aqui é o 5 por 2 Isso. clássico. Perfeito. Também nós temos as hipóteses de turno ininterrupto e revezamento. Aquelas atividades, empresas que não param, que ficam ali trabalhando diariamente e de manhã, tarde, noite. Nesses casos, a jornada vai ser de 6 horas diárias, podendo chegar até 8 horas mediante negociação coletiva. Então a negociação aqui coletiva não é nem para diminuir, é para aumentar até 8 horas nesses casos. Exato. E a gente tem também o trabalho noturno, né? Que no meio urbano ocorre entre as 22 e 5 horas da manhã, com hora reduzida para 52 minutos e 30 segundos, então 8 horas cai para 7, né? Das 22 às 5. E tem a obrigação de pagamento de adicional de, no mínimo, 20% do valor do salário. Perfeito. Só para fazer aqui um adendo também, que na lavoura, na pecuária, o trabalho noturno ele é diferente. Ele vai ter 1 hora direto, porque ele tem 52 minutos e 20 segundos, é 1 hora ficta que a gente fala. Lá não, lá vai ser 1 hora direta. Vai ser 25%. E o horário na lavoura é das 9 às 5 e na agropecuária é das 8 às 4. Então também tem essa diferença. Exato. Lá o pessoal tende a dormir mais cedo, junto com o sol, e acordar também mais cedo, junto com os galos. Então acaba tendo essa variação, né? Da hora noturna lá para eles. Sim. Então agora acho que cabe a gente entrar um pouco nos intervalos e descansos das jornadas. Os intervalos eles são essenciais para a preservação da saúde do trabalhador. Então, tem que ser fornecidos intervalos. Por isso que quando não são fornecidos, você vai ter que pagar. Geralmente é pago a hora extra. E nós dividimos, então, intervalo intra-jornada, que é aquele que é dentro da jornada, que é o famoso refeição. Hora do almoço. Horário de almoço. Hora do Horário de almoço. Clássico. Horário de descanso também, pode ser em alguns casos, né? Hora da janta. Nós temos o interjornada, que são entre uma jornada de trabalho e outra, você tem que também respeitar um período de tempo. E também temos o descanso semanal remunerado, que é o famoso DSR. Perfeito. Acho que no intra-jornada, hora do almoço, não tem muito segredo. É mais questão de marcar, que é obrigatório para jornadas acima de 6 horas, com mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas de descanso. E de 15 minutos para jornadas entre 4 e 6 horas. Então, tomar cuidado com isso. E a reforma, lá de 2017, permitiu a redução para 30 minutos via negociação coletiva. Perfeito. Então, mas tem que ter a negociação coletiva. Então, lembrar que se for até 4 horas, se colocar até 4 horas, não tem intervalo. Uhum. De 4 a 6, 15 minutos. Passou de 6 horas, 1 hora de intervalo, no mínimo. Né? 1 hora, máximo 2 horas. Esse é o intervalo intra-jornada. Lembrando também que com a reforma, antigamente, se o empregador ele não concedia o intervalo intra-jornada, você pedia hora cheia. Então, você pedia 1 hora extra. Hoje não. Hoje, com a reforma, se você só tirou 30 minutos, você vai pedir 30 minutos de hora extraordinária. Só o período que foi realmente suprimido. Perfeito. Interjornada como você bem disse, o descanso ali mínimo entre 2 dias de trabalho. Você trabalhou na segunda-feira, você vai entrar na terça, você tem que ter ali no mínimo 11 horas consecutivas entre os 2 dias de trabalho e de descanso. Isso é previsto na CLT, né? E o descanso semanal remunerado é aquele período de 24 horas consecutivas que preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente vai ser retirado aos domingos, no qual o empregado ele é remunerado sem trabalhar. Então aqui a gente também tem um ponto que é importante para você que trabalha, às vezes você trabalha em algum regime aí que trabalha de sábado, domingo, segunda, ou você conhece alguém que trabalha, esse é um ponto muito importante a ser observado, que algumas empresas elas não observam, que você vai ter que dar esse período de 35 horas de descanso, que a gente chama, que é esse período do intervalo interjornada, que é 11 horas, mais esse descanso semanal remunerado, que é as 24, então até 35 horas. Muitas empresas não observam. Então, por exemplo, se o cara saiu no sábado, meia-noite, se ele trabalhar na segunda, 6 horas da manhã, observa. Salvo engano, não. Salvo engano, não, sim. dá 30 horas só. Dá 30 horas, né? Então não observa. Então ele teria que respeitar esse 35 horas.
né? Teria que entrar 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas da manhã, por exemplo. Eu acho Ou que é ter isso. saído 5 horas antes, ter saído às Ou 7 ter da saído noite, às no 7 horas da sábado. noite. Então, você tem que tomar muito cuidado também com isso, com esse intervalo aí, essa combinação do intervalo interjornada com descanso semanal remunerado. E a dúvida rápida, acho que vai auxiliar aí o pessoal que está estudando. No interjornada, em caso de desrespeito, qual a consequência para o empregador? Hora extra. Então, o período que ficou ali, por exemplo, tirou só 10 horas de intervalo interjornada, essa 1 hora vai ser considerada como hora extra. A mesma coisa desses 35 horas. Essas 5 horas, nesse exemplo que a gente fez aqui, seriam consideradas horas extras. Perfeito. Então a consequência vai ser sempre o pagamento de hora extra. Em qualquer desrespeito, Sim, intervalo intra, inter ou DSR, hora extra. perfeito. Perfeito. Acho que de hora extra chega. Chega de falar de trabalhar Tá bom mais. já, né? Tá bom. Chega de falar de trabalhar mais. Acho que dá pra gente entrar e falar um pouquinho aí agora do controle do registro, né? Entrar ali no banco de horas e as formas de controle de registro dessas horas trabalhadas. Eu só vou pedir licença aqui que meu cronômetro não tá funcionando. Quanto tempo a gente tá? Ah, estamos com 20 e pouquinho aqui. Não, 30 minutos. Vamos seguir aqui. Então acho que dá pra. Então, controle de registro. Para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, é obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Registro dos uniformes, aquele ponto britânico, entrou às 9 em ponto, saiu meio-dia, voltou 13 horas, saiu 17, são inválidos como prova judicial, gerando presunção de veracidade da jornada alegada pelo empregado. Então, tomar cuidado com isso. Perfeito. Lembrar que a jornada extraordinária, as horas extras, ele refere-se ao tempo de trabalho que excede a jornada comum, seja a jornada normal ou os limites legais. Trata-se de uma exceção ao regime comum e devendo ocorrer apenas em situações específicas. Então, teoricamente, na teoria, era só para acontecer em alguns casos e não A regra. diariamente como ocorre, né, normalmente. Virou a regra, né? Acho Virou a que regra. remuneração e cálculo ali dá pra gente falar. O adicional, a Constituição Federal e a própria CLT estabelecem que a hora extra deve ser paga com adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Então, se sua hora normal Mínimo. vale 5, você tem que receber no mínimo 7,50 por uma hora extra. Lembrando que para advogado, a hora extra é de mínimo 100%. Então já está estabelecido na própria legislação. Perfeito. A gente tem como base de cálculo a globalidade salarial. Então, o cálculo ele vai considerar o valor da hora normal integrado por todas as parcelas de natureza salarial, adicional noturno, insalubridade, periculosidade. E como que você faz para encontrar a sua hora? Essa daí é uma dica também para todo mundo que tá vendo aí. Se eu trabalho 44 horas semanais, eu vou pegar meu salário cheio e vou dividir por 220. Então, eu pego meu salário, R$ 2.000, 2.200 para facilitar, dividido por 220 vai dar quanto? Delão, R$ 100. Hã? delão, dezão. 10 não, olha, Caralho, sei lá a hora, caralho. Opa, R$ 10 a hora. Então, ou seja, sua hora equivale a R$ 10. 50% se for fazer hora essa, R$ 15. Perfeito, Então, 200 se for para 40 horas semanais e 180 se for para 36 horas semanais. perfeito. A gente tem um limite diário, em regra, que a jornada ela não pode ser prorrogada além de 2 horas extras diárias. E, salvo aí se tiver alguma norma coletiva ou mediante acordo individual escrito, mas em regra só pode ser feita 2 horas extras diárias, além da jornada habitual. Perfeito. E a CLT também estabelece uma tolerância no registro, que não serão computados como extras ou como variações ou como faltas aquelas marcações ali no ponto que não excedam 5 minutos e que respeitando o limite máximo de 10 minutos diários. Então, se você chegou 5 minutos atrasado, bateu o ponto, isso daí não tem problema. Saiu 5 minutos depois, também não vai ter problema. Lembrando sempre desse limite de 5 minutos e 10 minutos diários. Perfeito. E a gente tem aí, em caso de força maior ou serviço inadiável, o limite pode ser estendido para até 12 horas totais de trabalho por dia. Que daí seria a jornada 12 por 36 aí, né? Apesar que a Mas gente aí não tá falando diretamente das 12 por 36, pode ser. a gente tá Só que falando tem que ser uma só. questão excepcional, excepcionalíssima, né? Perfeito, perfeito. Então, agora, como você já tinha visto aqui, a gente vai tratar sobre o banco de horas realmente, não lembrava. Então, a legislação ela permite que o acréscimo salarial ele seja dispensado se o excesso de horas ele for compensado com folgas, ou seja,
Você faz as horas extras e ao invés de receber, você vai ter esse banco de horas para você poder tirar lá para frente. Lembrando que é sempre à disposição do empregador. Perfeito. Então nós temos, como eu falei já, o banco de horas anual, semestral e o mensal. Perfeito. No anual, ele deve necessariamente, obrigatoriamente ser instituído por acordo ou convenção coletiva. O semestral pode ser pactuado por acordo individual escrito. E a compensação mensal, ela pode ser estabelecida também por acordo individual escrito ou tácito para compensação dentro do mesmo mês. Perfeito. Então, se for dentro do mesmo mês essa compensação, só ele fala, viu, ó, você vai fazer a hora extra e depois você vai tirar nos outros dias. Tem validade. Se for semestral, eu preciso de um acordo escrito entre as partes. Então, não preciso de um sindicato ou empresa contra o sindicato, ou sindicato contra o sindicato. Uhum. Agora, se for anual, eu vou precisar, sim, passar por acordo ou convenção coletiva do trabalho. Perfeito. E a reforma trabalhista, lá de 2017, tão falada aqui, flexibilizou muito, né? O sistema de banco de horas, permitindo que a compensação da jornada seja pactuada sem necessidade obrigatória de intervenção sindical em determinadas modalidades, que seria mensal e semestral. Perfeito. Então, conforme já dito, o banco de horas ele funciona como essa compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia, sendo compensada pela sua diminuição correspondente em outro dia, dispensando então o pagamento daquele adicional de 50%. Então, nesses casos, como eu vou dar uma folga compensativa, eu não vou precisar pagar os 50% das horas extras que aquela pessoa fez naquele dia. Perfeito. Acho que dá pra gente entrar agora em algumas regras e nuances introduzidas ou alteradas pela reforma. Começando ali pela modalidade prazo de compensação. Nada mais justo, banco de hora anual deve ser obrigatoriamente instituído por meio de acordo com participação do sindicato e tem que ser compensado dentro daquele ano. O banco de hora semestral, acordo individual escrito, no período máximo de 6 meses, a compensação deve ocorrer, e a compensação mensal dentro do mesmo mês. Então, se eu fiz 2 horas extras no último dia do mês, eu não consigo mais compensar nesse mês, a hora extra deve vir a ser remunerada no mês seguinte. Perfeito. Lembrando que sempre tem que ter aquele limite, a jornada máxima, né? O banco de horas ele não vai poder ultrapassar o limite de 10 horas diárias. Ou seja, se trabalhar 8, máximo 2 horas extras, né? A carga semanal também você tem que respeitar, né? Aquela carga semanal é a soma das jornadas semanais de trabalho, as previstas não poderão ser excedidas dentro do período de um ano. Então também não posso fazer exceder esse período de um ano. E a prestação habitual de horas extras não descaracteriza o acordo de compensação mesmo e nem mesmo o banco de horas. Então, mesmo que ele faça todo dia hora extra, não vai descaracterizar. Perfeito. A gente tem algumas regras aí para algumas categorias específicas trazidas na reforma. Os empregados hipersuficientes, que são aqueles com diploma de nível superior e salário igual ou superior a 2 vezes o teto do regime geral de previdência social, hoje aí R$17.000, um pouquinho mais, podem negociar o banco de horas anual por acordo individual, com a mesma eficácia de um instrumento coletivo, tá? Deram poder aí para alguns empregados, né? Há uma controvérsia também sobre esses empregados hipersuficientes, mas não, acho que não cabe aqui a gente fazer agora. Aqui foi Os cedido bem, né? trabalhadores. Para a primeira Os fase foi cedido bem. trabalhadores. Perfeito. Os trabalhadores menores de 18 anos, a compensação de jornada para os menores, ela só pode ser pactuada mediante convenção ou acordo coletivo. Então, mesmo que seja a semestral ou a mensal, tem que ser por acordo ou convenção coletiva. E os empregados domésticos podem instituir regime de compensação por acordo escrito. As primeiras 40 horas excedentes do mês devem ser pagas ou compensadas no próprio mês, e o saldo restante pode ser compensado em até um ano. Perfeito. Mas eu fiz hora extras, tenho banco de horas e foi feita a minha rescisão do contrato. Como que fica? Nesses casos em que houver, então, a rescisão do contrato, sem que tenha ocorrido essa compensação integral dessas horas extras trabalhadas, acumuladas, o trabalhador ele vai ter direito de receber essas horas não compensadas como horas extras. Ou seja, vai ser o valor normal da hora mais o acréscimo do adicional de 50% calculado sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Perfeito. A gente tem aqui a priorização e conciliação, então, trazida recentemente pela Lei 14.457 de 2022. Então, houve aí o estabelecimento de uma priorização na implantação de regimes de banco de horas para empregados que possuam filhos, enteados ou dependentes com até 6 anos de idade ou com deficiência aí
sem limite de idade, visando auxiliar na conciliação entre trabalho e parentalidade. Perfeito. E existe também aquele caso daqueles empregados que eles não fazem jus à hora extra. Que daí diante de uma peculiaridade do empregado, né, do serviço prestado, eles não vão fazer jus à hora extra. Está no artigo 62 da CLT. Por exemplo, os trabalhadores externos. Porque eu não consigo fazer um controle efetivo de jornada. Então, mesmo que eles trabalhem um período superior a 8 horas diárias, 44 semanais, eles não vão ter direito a hora extras. Eu acho que Por aqui exemplo, cargo. deixa claro que não é, desde que não haja controle efetivo de jornada, né? Perfeito. Não tem Se a como. empresa usar aquele aplicativo que hoje vê a cara, bate cara Facial, crachá, né? Sei lá, tem que uns. você bate cartão da onde você tiver, se tiver esse controle de jornada, o cara fizer hora extra vai ter que pagar. Perfeito. Ponto que. Então é bem isso, trabalhador externo, que eu não consiga fazer esse controle de jornada. Os cargos de gestão, que é lá que eu falei já no começo, lá, por exemplo, aquele gerente geral, gerentes, diretores, chefe de departamento, que recebam uma gratificação de função, lembrando que deve ser superior a 40% do salário do cargo efetivo. Nesses casos, eles também não têm controle de jornada. Ou seja, não é que eles não têm, é mesmo que eles façam, eles podem trabalhar 10, 12, 14 horas, que eles não têm controle de jornada. Exato, e aqui entra a questão da gestão, né? O cargo tem que ser de gestão efetivo. Não é só pagar o Perfeito. adicional a mais, mas o cara tem realmente que ter poderes ali além do trabalho comum. Também a outra chuva de ação trabalhista aí é desse tipo de caso, que a nomenclatura é um cargo, um gerente geral, um diretor, porém o serviço em si não tem nenhum poder, não tem nenhuma gerência, não tem nenhuma Não tem mando poder decisório, decisório. né? Aí a justiça entende que isso é uma burla para não pagar hora extra. E a gente tem o teletrabalho por produção, né? Empregados em teletrabalho que prestem serviço por produção ou por tarefa. Se o teletrabalho for por jornada, o direito às horas extras permanece. Se for por produção ou por tarefa, sem direito aí às horas extras. Perfeito. Então, algumas nuances importantes aqui para a gente tratar, acho que para tentar Para fechar fechar o aqui tema, o episódio de hoje. Intervalo intra-jornada. Se o intervalo para repouso e alimentação for suprimido ou concedido parcialmente, eu já falei lá mais para cima, mas vamos voltar a frisar, o empregador ele vai pagar o período suprimido como verba indenizatória condicional de 50%. Então, tirou só 30 minutos? Esses 30 minutos vão ser pagos como verba indenizatória condicional de 50%. uma coisa que a gente esqueceu de tratar lá em cima é a prorrogação da hora noturna. Então, se o empregado trabalha toda a jornada noturna e continua trabalhando após as 5 horas da manhã, aí no trabalho urbano, né? As horas extras cumpridas no período diurno, das 5 em diante, também devem receber adicional noturno. Então tem essa prorrogação aí, né? Perfeito. E, Bem inclusive lembrado. da hora ficta, né? Sim, bem Inclusive lembrado. da hora Então ficta. vai ter que. Vai pagar hora extra. Habitualidade. A hora extra prestada com frequência, elas integram o salário e refletem também no DSR, férias, mais um terço, 13º, FGTS e aviso prévio. Perfeito. Para Ah, mim, aí é um efeito cascata, mas, né, não convém entrar. aqui é aquela ideia da hora, você trabalha tanto, você faz tanta hora extra que seu salário já não é mais 2, é 2.300 por causa das horas extras. É, Então você recebe tudo pelos 2.300. A gente tem uma possibilidade de indenização pela supressão. Então, se as horas extras forem pagas habitualmente por um ano ou mais, sua supressão total ou parcial dá ao empregado direito a uma indenização equivalente a um mês das horas suprimidas para cada ano de serviço. Então, o cara trabalhou hora extra aí, já está acostumado com um salário de 2,5. Do nada, corta as horas extras dele, ele vai começar a receber salário de 2. A depender aí do tempo que ele teve habitualmente essas horas extras em sua remuneração, ele vai ter direito aí a uma indenização. também algo bem questionável aí para quem está no ramo, mas tudo bem. Vamos lá, ambientes insalubres, aqueles que trabalham em ambientes insalubres, se eles podem prestar hora extras, eles podem, desde que haja uma licença prévia das autoridades, exceto ali se houver uma previsão em norma coletiva ou acordo coletivo, ou se a jornada for 12 por 36, daí ele mesmo, trabalhando em ambiente insalubre, ele vai passar o período porque ele vai ter um tempo de descanso maior. Perfeito. Tomem cuidado com isso. Então, se a questão cair ali, prestação de horas extras em locais insalubres,
em regra, precisa de licença prévia aí das autoridades para realizar, até porque a gente está tratando de um local que agride a saúde do trabalhador e as horas extras também agridem a saúde do trabalhador, a gente sabe disso, então é uma agressão muito maior que precisa ser cuidada aí. Perfeito. Então, lembrar, leva aí para sua prova, verifica sempre esse limite diário, mensal da jornada, como que funciona o adicional de hora extra, o banco de horas, essa compensação, como que pode aparecer na prova, essa obrigação de controlar jornadas, então tudo isso você tem que ficar muito atento no enunciado da prova. Então, um macete rápido, se tem jornada certinha no texto, o tema era extra. Perfeito. Então, assim, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês querem que a gente traga aqui nos próximos episódios. Até algumas matérias aí que saem no dia a dia, que nem essas questões que a gente vem levantando da STF. Tem muitos julgamentos da STJ também que são interessantes para a gente poder trazer para vocês, mas comentem aquilo que vocês acham que vai agregar tanto para vocês aí na OAB, como também na vida aí após o OAB. Então comentem, nos sigam, curtam, compartilhem com todo mundo e deixe o seu comentário para a gente, porque a gente quer interagir com vocês. Agradeço muito o tempo e a disponibilidade de todos aqui com a gente por mais esse episódio. Passamos um pouquinho do horário, a gente tá ali 46, batendo 46 agora, tá dentro do nosso novo normal. Agradecer muito o tempo e disponibilidade de todos. Muito obrigado pela participação nesse episódio. Não esqueçam de comentar dúvidas, pedidos, o que vocês acham que pode ser interessante que a gente possa trazer aí para melhorar o estudo de vocês. Nos vemos no próximo episódio.